Fala pessoal, tá começando mais um programa do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Rede social, Lu? Tudo Talk e Jornal de Jundiaí. Caminho para nos achar? Sempre tem, fácil. Sempre Só fácil. colocar Tudo Talk ou Jornal de Jundiaí, você vai encontrar o nosso conteúdo completinho para você, sempre com muita informação. Não tem desculpa, galera. Não tem. Vamos lá, hein? Vamos lá ajudar a gente a crescer. Se inscreve no canal. Nossos patrocinadores, agradecer mais uma vez a VC Engenharia e Construções, para quem tem aí a sua obra, seja ela residencial, seja ela industrial. Pra que ter dor de cabeça, gente? Vamos lá, contrata a VC Engenharia aqui, ó, só melhor sucesso. Coisa, né? Custo-benefício maravilhoso. Chega, né? Chega, pra quê? A gente já tem muito. E o outro apoiador, cadê? E também agradecer Corpac. a Corpac aqui, esse logo maravilhoso, uma das maiores produtoras de plásticos aí do Brasil. E hoje, inclusive, hoje o assunto tem a ver, né? O tema foi um tema sugerido pela própria Corpac para a gente conversar um pouco sobre o plástico, né? Que hoje é visto como um dos grandes vilões. Será que é vilão? Será que não é vilão? Vamos debater isso, né? E para falar sobre esse assunto, coincidência ou não, até no nome dele, a gente estava falando aqui nos bastidores, Márcio Amazonas, que é consultor de ESG e especialista também em reciclagem. Márcio, muito bem-vindo, meu querido. Até no nome, esse já nasceu pra coisa, hein? Você vê? Mãe marqueteira, né? Ele falou. Já deu a deixa aqui. Já veio de fábrica. Márcio, vamos começar então esse bate-papo com uma pergunta bem direta. Por que o plástico foi o escolhido aí para ser o grande vilão do meio ambiente? Olha, tem várias explicações para isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O plástico é um sucesso. Sucesso, se a gente olhar aqui mesmo nessa sala, tá cheio de plástico que a gente não substituiria por um material melhor. É um material maravilhoso que tem funcionalidades que nenhum outro consegue chegar perto, inclusive para próteses, né? Para roupa, para um monte de coisas que hoje é imbatível. Por outro lado, ele tem esse sucesso, então arrumou muito inimigo, né, nos outros materiais para metralhar. Ele tem uma característica interessante que ele flutua. Então ele é visível na pilha do lixo que vai para o fundo do rio, do oceano. Então ele e ele carrega marcas importantes, né? Corpac é conhecida, mas acho que a Coca-Cola, as cervejas, e eles são mais conhecidos. E os cosméticos, né? Então acho que hoje tem assim uma grita muito grande em cima do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. E o plástico virou o alvo fácil, porque tem marcas famosas por trás. Tem a indústria do petróleo por trás, e vem o subgrupo do plástico, né? Então tem dinheiro lá. Eu acho que se explica um bocado por conta dessas primeiros elementos. O outro aspecto do sucesso dele é que o plástico é um material barato. Por isso que ele é usado em tanta coisa que às vezes poderia até ser usado um material melhor, né? Mais caro. Então esse sucesso e esse volume gigantesco faz ele aparecer onde ele não deveria estar aparecendo, que é no lixo do pobre, né? Quando você não tem coleta de lixo, você não tem um aterramento correto, isso vai parar no lixão, vai parar no rio, vai parar no mar, é o plástico que é visível, e ele traz as marcas junto. Então eu acho que esse é na verdade o principal elemento que é o meu foco no meu trabalho, é o saneamento. Se houvesse um saneamento decente, o plástico não seria visto como um problema, como não é nos países desenvolvidos. Mas é um tremendo problema nos países pobres. Você pega a África e o Sudeste Asiático, né, já está rastreado, o lixo do oceano vem de lá. Por quê? Porque você tem uma coleta hídrica, vamos chamar assim. O cara joga no rio para sair da frente de casa porque o caminhão não vai passar. Então esse é, a meu ver, o grande problema do plástico ser o alvo. Vou puxar para uma fala que você disse. Você falou que nos outros países mais desenvolvidos não tem tanto esse problema quanto aqui no Brasil. Mas essa onda também do plástico como vilão existe lá como existe aqui ou é menos? Claro que existe. E existe a consciência de que essas grandes marcas que vêm de lá estão mandando essas marcas para onde não tem infraestrutura de saneamento. Então eles sabem que a responsabilidade estendida do produtor, a conta vai parar lá, né? É lá que eles vão ter que pagar. Então existem políticas públicas bem avançadas já no primeiro mundo, que não é para resolver necessariamente um problema deles, mas sim o impacto global que eles causam com esse plástico de embalagem principalmente, mas tem vários outros, né? E eles se associam às vezes a materiais perigosos, o caso dos eletrônicos, por exemplo.
já é um material que tem que ser tratado com um cuidado especial. Não estamos falando só do impacto ambiental do plástico, mas sim do que vem junto, né? Você tem embalagens de lubrificantes, por exemplo. A legislação brasileira já prevê agrotóxicos. Você tem que tirar esse material da coleta seletiva. Ele tem que ser tratado de maneira especial. E aí, quando você olha as marcas, tá tudo lá fora, né? E a questão do banimento do plástico, por exemplo, a gente vai ter agora as Olimpíadas lá na França e eles aboliram o plástico descartável. A primeira Olimpíada aqui acho que vai ser sem plástico descartável. Inclusive, em Curitiba eu visitei um hotel e o hotel tinha eu jantei com o gerente, ele tinha um orgulho assim de falar, aqui a gente não usa mais plástico, o canudinho era de papelão, lá, enfim. O que isso realmente é benefício e o que é marketing, digamos assim? Porque o papelão também não vai poluir de alguma maneira? Eu acho que tudo é marketing, né? Para começar, tem o marketing político e eu acho, não tenho respeito nenhum pelos políticos que passam essa fatura para o consumidor. Ah, tá proibido, se vira, né? Ou vão meter uma taxa, se vira para pagar. Então, esse é um caminho curto, preguiçoso e que eu acho que a gente não tem que ficar respeitando políticos que só sabem fazer lei. Na hora de implementar, não implementa. Não tem orçamento, não tem educação ambiental. Pelo lado do hotel, por exemplo, também é um marketing, mas é um marketing mais suave para falar, olha, eu estou atraindo aqui o cliente consciente que está pedindo algumas soluções. Então, eu gosto de estar em hotel que tem coleta seletiva. Mesmo que lá na frente eles possam misturar, provavelmente misturam, que em alguns lugares não tem coleta, né? Não tem catador, não tem sucateiro, não tem mercado para o material. É legal você ver que eles se preocuparam com a minha qualidade da estadia, né? Agora, voltando realmente ao aspecto do marketing, hoje chegou ao limite, né? Por isso que eu falo que eu não tenho respeito e são preguiçosos, porque já virou legislação na Europa, nos Estados Unidos está chegando e vai chegar no Brasil. Fazer marketing deceptivo, né? O greenwash, né? Esse marketing mentiroso, tem limite para o quanto que você pode falar, sabe? Porque realmente ninguém é tão desinformado assim para ficar comprando só porque o cara pôs no rótulo. Vamos mostrar, Tomás, você consegue colocar na tela pra gente mostrar um exemplo de marketing, como é que chama? Deceptivo, né? Deceptivo. É uma decepção que o cara traz pro consumidor mentindo. Então essa mentira tem que pagar multa. Isso aqui, gente, só para esclarecer para vocês, foi um açaí que eu fui no final de semana, não vou citar a marca, mas aqui eles dizem que o pote é de... Como é que é? Madeira de reflorestamento. Mas a gente vê, quem entende, vê claramente que o pote é de plástico. Então a gente já vê aí alguma coisa feia, não? Olha, a lista do greenwash que está na lei europeia é enorme. Você não pode falar que uma coisa é biodegradável só porque ela é de papel, por exemplo. Você não pode falar que uma coisa é reciclável só porque lá no laboratório você recicla. Existem critérios. O reciclável quer dizer comercialmente viável essa reciclagem. Então você falar assim, essa caneca de porcelana aqui é reciclável. Não, não é. Ninguém quer comprar isso para reciclar, né? Então, e tem vários outros, compostável, amigável para o ambiente. Isso aqui é uma coisa mais boba do que essa? É o marketing de novo, né? Até pegando essa parte dessas polêmicas todas, isso não é mais, além do marketing, uma distração para não fazerem o que precisa ser feito? Existe. Porque assim, gasta-se muito tempo falando do plástico ou às vezes de outros poluentes, mas na prática se vê que fazem muito pouco políticas efetivas, né? Você é especialista nisso, deve ter um olhar muito mais criterioso do que nós, que não somos da área. E eu vejo, nós que não somos da área, que os políticos e a maior parte da população em geral, assim, não tem essa consciência ecológica, né? Olha para o negócio e vai falar, não podemos mais usar canudinho, ou não podemos mais isso. Mas, por fim, ninguém faz nada de fato para melhorar. O business né? deles é outro, né? O business do político é se reeleger. Esse aqui é o país da piada pronta, né? E é o país da lei que não pega, né? São poucos os países que se dão ao trabalho de fazer uma lei para nada, para não ser implementada. Então, eu não critico tão diretamente porque o cara está no negócio dele. Sim. Ele quer ser eleito, se precisar mentir, usar marketing deceptivo, é problema dos outros. Ele vai se eleger, ele tá tranquilo. Hoje é muito complexo falar sobre isso, né? Com essa parte do marketing, até ali, que nem você falou, madeira de reflorestamento. Vamos supor que aquilo fosse de reflorestamento. Onde que você rastreia isso? Onde é que está o selo que fala que é? Tem, então.
Aonde é que você foi lá ver? Porque qualquer um pode pôr. Claro. Eu posso falar aqui que esse microfone é feito, sei lá, de alguma coisa Material que eu não faço reciclado. ideia. E aí a pessoa fala, nossa, esse pessoal é legal, né? O material extraterrestre, né? Não sei. Hoje em dia se fala muito e se faz muito pouco, né? E eu acho que é legal a discussão do ESG, que é a sigla para o Environmental, Social and Governance, né? Que é você tratar do meio ambiente, que é o que a gente está falando aqui, da reciclagem, do impacto ambiental, mas a que custo social, né, você faz isso? Então, por exemplo, você está aí com uma camiseta que é feita de PET reciclado, por exemplo, só que ela foi feita lá na China com trabalho escravo. E aí, você se orgulha de ser um ambientalista? Então, e aí vem o lado do G da governança, quer dizer o seguinte: o país, mas no caso o setor privado, que tem uma estrutura, um objetivo do socioambiental deles, tem isso incorporado na sua estratégia de negócio, né? As empresas modernas, elas têm que saber que elas não são mais donas do negócio. O dono do negócio é o cliente. O dono do negócio é a comunidade, que está te abraçando, está querendo que você esteja ali, porque você é um bom player naquela comunidade. Você tem estratégia. Vai poluir? Vai, mas vamos controlar ao máximo, né? Se a gente for pensar ao pé da letra de poluentes, o ser humano, só dele existir, ele já está poluindo. Então, até tem uma pessoa que fala, não lembro o nome dela, que vê na internet, né? Fala, o melhor plano ecológico é parar de procriar a espécie humana, né? Porque Seria ótimo. não vai dar certo isso. Tudo que a gente tenta fazer é contenção de danos, né? Mas sendo bem prático, né? Dá para viver num mundo hoje sem plástico? Não dá. Não dá. Então, se não dá, o que fazer de forma, né, positiva para aproveitar um recurso que, pelo que você explicou e a gente vê, é positivo, de uma maneira adequada, né? Eu sempre tenho isso para mim, eu falo, o plástico não vai parar num lugar que não tem que estar sozinho. Alguém jogou ele lá, né? O plástico é uma pontinha do iceberg, né? Usando essa metáfora que o pessoal costuma ver, o que está acima da superfície, mas lá embaixo você tem uma série de elementos de extração de recursos naturais, por exemplo. E a gente está aqui falando do plástico, mas pensa no consumo de tudo. Então estamos falando de população, explosão de população. O pior não é a população, é o padrão de consumo, que está todo mundo querendo consumir que nem americano, ter 3 carros na garagem, viajar pelo mundo com jato privado. Não dá, você precisa de 10 planetas para todo mundo ter esse padrão de consumo. Então o plástico, ele é um elemento visível de um problema muito maior, que significa assim, você vai banir o plástico? Não. Você vai banir o consumo? Não. Mas tem que disciplinar. Em algum momento, né, se você está numa ilha, você é proibido de ter 2 carros, porque a ilha não comporta aquilo, né? Você está numa cachoeira, tem uma placa lá, aqui você só pode ter no máximo 10 pessoas, mais que isso ficou perigoso, sabe? Então acho que na área do consumo vai por esse caminho. Como a gente controla o consumo ou disciplina o consumo? Bom, acho que primeiro tem a taxação mesmo, né? Hoje o plástico é tão barato porque existe um dumping global de plástico. O preço do plástico é muito baixo, é mais baixo que o custo de produção. Quem controla é a China, a gente não sabe o que acontece na China, né? E eles de fato manejam isso de uma maneira muito inteligente, inclusive com a reciclagem, que hoje eles fecharam as portas para a reciclagem do mundo e só reciclam o próprio, porque eles estão subindo o padrão de consumo. Tem muito plástico lá, tem disciplina de coleta seletiva, e isso foi uma das melhores coisas que eles fizeram, porque quando eles pararam de comprar, o mundo começou a se atolar no plástico e falou, gente, vamos ter que fazer em casa agora, né? O Japão, por exemplo, tem uma disciplina maravilhosa de coleta seletiva. Eles não reciclavam nada, eles exportavam tudo para a China ou para outros países, né? Então, eu acho que vai chegando agora num momento, e a gente está tendo um acordo global em torno disso, um tratado do plástico. Assim como teve o tratado das mudanças climáticas, da camada de ozônio, tem uma coisa muito voltada para o plástico do oceano, que é uma crise ambiental global, rastreável para o Sudeste Asiático principalmente, né? Porque essa história, se o Japão e a China não vão aceitar mais, todos aqueles países mais empobrecidos vão botar no rio e vai chegar no mar. Então, é rastreado já, essa é a origem. Parece que de 90% do plástico do oceano vem do Sudeste Asiático. A África nem chegou ainda no padrão de consumo que tenha tanto lixo assim. O Brasil é o 5º país do mundo, né? Depois de Paquistão, Vietnã, não sei o quê. Em volume, o Brasil é um lixo enorme no oceano. E a gente pode falar disso depois. E pegando assim, das matérias-primas, né? Plástico, aí tem alumínio, tem vidro. Me parece que papelão. O plástico, papelão, né? Me parece que o plástico, ele tem esse alto potencial de ser reciclado, né? Então assim, ele dá essa condição de se utilizar e se reciclar, porque tem algumas matérias-primas que você não consegue
né? Por exemplo, o vidro é muito ruim de se reciclar, que a gente está falando da caneca, né? E ainda assim, mesmo ele sendo reciclável, né, fica um debate muito grande, né? Não entendo. Olha, uma coisa fundamental no mundo na economia da oferta e demanda, mas no mundo da reciclagem é muito importante, que é a chamada densidade econômica. Você tem que ter um caminhão de alguma coisa para aquilo ser reciclado. Se eu tenho uma caneca, ninguém tem. Mas talvez um caminhão de caneca quebrada, alguém vai achar o que fazer com aquilo. O plástico é a mesma coisa. Os mais recicláveis são os de grande volume, que é o PET e o polietileno. O polipropileno, que é um plástico maravilhoso, tem dificuldade de decolar, porque o volume é pequeno e é colorido, é complicado. Ele é usado para quê exatamente? Só para o pessoal entender. As tampas lá da Corpac são, por exemplo, tem polipropileno, tem polietileno, né? Mas tem o cosmético, o shampoo, as margarinas, os potes, né? Tudo isso é polipropileno, mas o volume é muito, muito inferior ao de polietileno de alta densidade, que são os baldes, né? E o de baixa densidade, que é o saquinho plástico, que é um tremendo vilão. Parece levinho, mas o volume é muito grande. E o PET é de longe o número 1. E por ter marcas como Coca-Cola e outras, se desenvolveu muito a tecnologia de reciclagem. Ô Márcio, e até que ponto você acha que os consumidores têm ciência que o produto que eles estão comprando é reciclado ou não? Por exemplo, 90% das pessoas não sabem o que é um PET PCR. Opa! Não sabem. Então, não sabe. Você acha que ele vai na loja e vai ver lá, vai comparar um cosmético com outro. Esse aqui é PCR, esse aqui é normal, eu vou levar esse aqui que é PCR. As pessoas não têm essa noção ainda. Olha, eu detesto apontar o dedo para o consumidor. Primeiro, o consumidor sempre foi muito mal educado, não só em casa, né, jogando lixo pela janela do carro e o papai não achou ruim, mas educado pela indústria, pelo marketing. Que, pois, por exemplo, se você pegar, que a gente não tem aqui nenhuma embalagem, mas embaixo você tem aquele triângulo com um numerinho dentro. Aquilo é um triângulo de identificação do material, mas tem 3 setinhas. Então o cara olha para aquilo e fala assim, isso aqui é reciclado. Não, isso aqui está dizendo, tecnicamente é um PVC reciclável. É outra história. Se você coletar um volume numa densidade econômica X, tiver mercado, ele vai parar na mão da indústria e aí de fato ele é reutilizado como matéria-prima secundária. Então essa é uma diferença importante. E essa questão de nomenclatura, tem até teorias da conspiração que falam, foi feito de propósito para confundir, porque a gente não vai reciclar mesmo, né? Então diz que é reciclado, reciclável, biodegradável, qualquer coisa serve. Eu acho que o consumidor, ele é hoje vítima de uma comunicação muito ruim nessa área. Mas, por exemplo, tudo bem, você falou pra gente não apontar dedos. Mas a educação moral não está intrinsecamente ligado também com isso? Porque a gente vê tantas pessoas levantando a placa de plástico é vilão, mas vai lá, faz o Réveillon, deixa aquela praia, aquela imundície. Eles proíbem cachorro, mas deixa aquele lixo horrível que faz mais caca que cachorro. Não é uma contradição? É o discurso É que a gente não pegou aí numa imagem de uma praia pra mostrar, né? Mas não, só colocar no Google, praia no Réveillon. Vamos vibrar no positivo mas entra numa contramão. É horrível, não. Quem levanta a placa falando uma coisa não cumpre. Mas, de novo, lá no Réveillon tinha estrutura, tinha comunicação, tinha cesto de lixo, tinha o que para aquilo ser bem feito, né? E se não tivesse, vamos usar o exemplo da Olimpíada ou da Copa do Mundo com os japoneses que limpam o estádio. A própria população. Né? Você está pagando pelo ingresso, alguém vai limpar? Não, eu quero limpar porque é meu lixo e não vou esperar alguém fazer por mim. Tem uma questão moral, você usou a palavra certa, porque o desperdício é uma questão moral. Né? Então, quando a pessoa está ostentando, está desperdiçando e não se incomodando com o vizinho, é um problema moral, não é ética só ambiental, né? É de valores de civilidade. E para isso tem solução? Eu acho que tem, sabe? Talvez seja de longo prazo, mas eu acho que tudo começa em casa, né? A maioria das crianças que hoje está indo para a escola com os coleguinhas, os professores que falam disso, educam os pais. Poderia ser ao contrário, mas a gente é mais atrasado que os nossos filhos nessa área. E eu acho que com o tempo a coisa vai ficando... Hoje é chocante você ver o pessoal jogar um lixo pela janela do carro. Já quase que não se vê aqui no Sudeste, né? Mas vai lá para cima para você ver. Pega uma barca no Amazonas. Todo o lixo dos barcos lá é jogado nos rios. Meu Deus. Ninguém espera chegar no porto para pôr numa lixeira que depois vai talvez acabar no rio de novo, né? Caramba, não. É normal. E se você falar, olha, mas é assim? Não, é assim. A limpeza do barco é assim. Eu vou lavar, vou varrer os banheiros, vai para a água do rio. Então
Então, quer dizer, está estruturado ainda isso, né? E quando você vê que o Brasil, embora seja um país bem rico, bem bonito, né? Metade do nosso lixo aqui vai parar em lixão. Lixão que é vazadouro a céu aberto com urubu, rato, cobra, tudo que você imagina é o padrão de despejo do lixo na natureza. São Paulo não é um bom exemplo porque você tem história, CETESB, licenciamento, multa. Mesmo assim, tem lixão no estado de São Paulo. Perguntar na CETESB, ele vai falar 0, mas você vai andar pelo interior, você vai ver um monte. Você falou uma coisa interessante sobre Jundiaí, né? Que é uma APA. Então, Onde é a área de proteção ambiental, a cidade inteira então não permite que tenha aterro sanitário. Exato. Ou lixão, pior ainda, dentro da cidade. Então, nosso lixo é mandado para outra cidade. Então, se tem uma taxa, né, para pagar. Exato. E quanto mais a gente põe lixo, mais a gente paga de taxa, né? Então, se tirar os que são recicláveis, diminuiria um pouco até um prejuízo que o próprio município paga, né? Exato. Ele está jogando fora, mas ele está onerando o custo do IPTU, de outras coisas que ele está pagando, né? E é correto, né? Você tem um cobertor curto aí, você vai ter que decidir para onde ir. E tendo alianças com os vizinhos, a coisa fica mais fácil, né? Como se fosse um condomínio mesmo. Eu quero ter uma propriedade tal, eu vou pagar um pouco mais pela minha e os vizinhos podem pagar menos. Todo mundo vive junto ali. É o caso dos consórcios de bacia, né? Tem uma quantidade limitada de água para você distribuir para quem precisa produzir com aquela água. O Jundiaí é um caso interessante porque teve um período que o prefeito falou, chega de trazer a indústria para cá, não tem mais água, né? É limitado. O ABC Paulista é a mesma coisa, né? Tudo urbanizado, não tem mais para onde crescer. Então, eu acho que, voltando à tua pergunta, né, a gente tem condição de disciplinar isso, seja como cidadãos, como familiares, mas como negócio a gente tem que começar a ocupar esse vazio deixado pelo poder público, porque se eles não têm condição de disciplinar a qualidade ambiental, vamos dizer que você precise captar água de um rio e tem uma fábrica rio acima despejando esgoto. Se o poder público não vier em cima, o vizinho de rio abaixo tem que ir lá e resolver essa parada. Que é o que acontecia muito, inclusive, no nosso rio aqui de Jundiaí, né? Jundiaí fazia um bom trabalho na preservação, da limpeza do rio, enfim, e as cidades não, da região não. E depois todo mundo começou a acompanhar, começou a melhorar, tanto que o rio Jundiaí é com o rio Tietê, não é isso? Um case quase que de sucesso, que é um dos poucos rios que mudou de classe, né? Então ele subiu de nível. Olha, por esse todo trabalho, mundo vive rio abaixo. Esse é um conceito importante, né? Em algum momento, quem despejou lá vai impactar você. Então, a gente tem que viver coletivamente de maneira disciplinada. Né? E até nessa parte ainda da reciclagem e da parte moral, você não vê, por exemplo, o apoio financeiro, tipo ganho mesmo, né? Porque da outra matéria-prima, alumínio. As pessoas começaram a reciclar alumínio, vejo eu, porque aquilo dava dinheiro. E mesmo não só os catadores na rua, eu via muitas famílias, vamos juntar a latinha aqui, porque isso aqui dá uma graninha depois no final do mês, né? Se o plástico tivesse esse valor também na reciclagem, será que não ajudaria as pessoas a falar, pô, dá para mim ganhar dinheiro com esse negócio aqui? Apesar de ser uma matéria-prima barata, como você falou, mas você acha que daria para fazer algo assim? Daria. Mas já tem, e é o que está acontecendo, Fábio. Já tem uns recicladores de plástico que ganham a vida com isso. Muito. Não, o Brasil está crescendo nessa área, tem uma demanda grande, as grandes marcas estão subsidiando isso, né? Agora, tudo é uma competição pelo preço do material. Você deu o exemplo do alumínio, que é um caso de sucesso. O Brasil recicla praticamente 100% das latinhas. Você vai tomar uma cerveja na praia, o menino falou, tio, já acabou, deixa eu levar, né? Então, o catador tá aí, é lógico que tem um mercado forte, ele ganha por aquilo, ele corre atrás do material de mais alto valor agregado. Por que é alto valor? Porque o alumínio virgem é caro. E é altamente impactante você criar um lingote de alumínio virgem. Você tem lama vermelha, mineração, você tem um problema ambiental seríssimo. Vai para Carajás para você ver o que é a mineração do alumínio, né? E a de ferro, você está aí com as Brumadinhos e outros, Mariana, né? A mineração é um complicador no negócio. No caso do plástico, o que eles chamam do Big Oil ou Big Plastic, né? A grande indústria petrolífera, ela não quer saber da reciclagem. Ela vai jogar contra. Ela está jogando mais ou menos a favor, um pouco para ficar de bem com a comunidade e os políticos. Mas não passe de 10% de reciclagem, né? Porque o meu negócio vai sofrer se houver concorrência de um plástico reciclado. E como eu falei, o plástico é muito baratinho, né? O virgem. Então, tudo depende disso. O vidro, você falou, e ele é um bom exemplo porque ele é tecnicamente muito reciclável.
facilmente. Só que é um material de baixo valor agregado, peso. Então, você ter um caminhão de caco de vidro para ser reciclado, ele é mais caro do que um caminhão de matéria-prima virgem, né? E depois tem a logística, tudo isso complica. Então, o vidro não passa de um certo ponto, por mais que tenha programas grandes. É um dos primeiros programas da Bividro, muito bem estruturado, mas não passa de um certo ponto. O plástico vai pelo mesmo caminho, né? Agora, o plástico, diferentemente do alumínio e do vidro, tem uma vantagem que é a seguinte: é um material de alto poder calorífico. E se você olhar o que a Europa faz com o seu plástico hoje, já que não vende mais para a China, eles queimam tudo. Queimam. É tudo. Tem a reciclagem, tem um nível, tem leis, tem cotas, metas e tal. Só que encalhou, vai para o incinerador. E é um incinerador moderno, com recuperação de energia, é uma termoelétrica. Ao invés de queimar carvão, claro, produzir energia, né? A Alemanha montou um parque industrial tão grande na área de termoelétricas, à base de lixo, que ela importa lixo dos outros países. Olha que maravilha. O Brasil tem alguns aterros, né, que fazem produção de energia através do gás, não? Aí é do gás. Do gás, não é incinerador. Mas incinerador é do gás, você né? tem aeroportos, você tem hospitais, todos pequenos e sem a vinculação com a geração de energia. Essa é uma velha... Eu assistia Globo Ecologia de Não, o metano, o biometano e o gás de aterro, inclusive o Brasil é um dos pioneiros nessa área de créditos de carbono a partir do metano de aterro. Isso é um espetáculo, porque você viabiliza um aterro sanitário, que é a obra básica de engenharia sanitária, né? Você fecha o lixão e abre esse espaço, né? E você captura o gás, gera energia, gera créditos e pode vender o crédito no mercado internacional. Como hoje vem chegando para o plástico. O crédito de plástico é uma novidade bem interessante. Você falou de instrumentos financeiros, de ganhar dinheiro com isso. Está aí um grande, assim como madeira sustentável, né, de reflorestamento, de manejo sustentável. O plástico reciclado, bem reciclado, não é de qualquer jeito, né? O catador, que precisa ser remunerado de acordo, o sucateiro, esse comércio B, né, que compete com a grande indústria, precisa de um aporte de dinheiro. Então aí é que as prefeituras têm que criar políticas públicas que promovam isso, né, que abracem essa comunidade que de alguma maneira está tirando esse material do lixo, do lixão. Para a gente finalizando, eu queria te perguntar a respeito das matérias-primas. A gente vê muito, é plástico biodegradável, que realmente é um plástico biodegradável, isso está confirmado, já é real ou é também marketing? E quais outros tipos de matéria-prima podem existir? Sim, olha, o plástico biodegradável é um plástico que não é necessariamente digerido por micro-organismos. Ele quebra em micropartículas e vira microplástico. Esse é o grande biodegradável, oxidegradável. Para a reciclagem, ele é um tremendo veneno, ele é um contaminante da reciclagem. Então, o reciclador, ele quer uma garrafa, de preferência sem rótulo, né? A gente estava falando dessa garrafa que tem já no mercado sem rótulo impresso, com uma tampa de outro material, você moe tudo, separa por gravidade, e de um único material, sem multicamadas e mistura de materiais. Isso é o design para a reciclabilidade. Quando você enfia um elemento biodegradável na história, é como você deixar o material sujo de gordura, com rótulo de papel, com colas que contaminam o processo de reciclagem. Então, existe marketing de boa qualidade em torno disso, até como eu falei, o plástico é um material maravilhoso, inclusive o bioplástico, né, feito de fontes renováveis, ou o biodegradável, como tem alguns plásticos que você usa até em prótese, você pode fazer stent, você põe plástico no coração, o organismo absorve aquilo, sabe? Tem ciência nessa história. Ele não compete com o virgem, tá? Se alguém falar que esse aqui é mais barato, ele está subsidiando, porque ele não é. Então, tem prós e contras. E outros materiais, né? Você trocar o plástico por papel, porque o papel é biodegradável, é uma tremenda bobagem, né? Porque ele não é necessariamente biodegradável, depende, se ele for enterrado, ele vai ficar mumificado lá por décadas, né? Assim como o plástico, o vidro. Então, tem que fazer uma análise de ciclo de vida para saber qual deles tem o menor impacto, a menor pegada ambiental. É bem complexo, né? Bastante, mas muito esclarecedor o papo, Sim, né? espero que o pessoal tenha
aberto a cabeça aí um pouco sobre esse Desculpa assunto. se foi muito técnico. Não, Imagina, acho que Só foi para ótimo. fechar, que a gente já está com o tempo em cima, assim, você trouxe uma fala do consumismo, né? Meio ambiente, ecologia versus consumismo vai ser uma reflexão, acredito, para sempre, né? Porque não dá para ter as duas coisas na mesma frase, né? Porque se o consumismo continuar aumentando do jeito que vem aumentando, contrapartida, essa parte do ambiente... Lucas, a como você questão falou, ambiental, do respeito pela natureza, o respeito pelo ser humano, né, pelos animais, pela qualidade de vida, implica em você fazer opções, né? Então essa coisa de ostentar consumo é brega, né? Pensa bem, você sabendo que não precisa ter 50 sapatos na prateleira, 3 carros na garagem. Então acho que a onda do minimalismo, né, ou de uma vida mais frugal, mais consciente no consumo, vai ajudar muito. Mas aquela história, que moral você tem para falar para o pobre que agora que chegou a minha vez acabou a música, né? Ele parar de consumir? Não, né? Tem todo o direito de consumir o quanto ele quiser. E é esse o problema, que se o Estado não puser a mão para disciplinar um pouquinho, você vai ter bilhões de chineses querendo consumir como americanos, e aí estamos enrolados. Isso aí, muito bom, hein? Muito bem, muito obrigado, viu? Eu que Valeu, agradeço. Ótimo papo, Oh, excelente. Bate-papo gostoso. Um Agradecer tema polêmico, mas foi um bate-papo Pac, leve. né, por ter Sim. indicado esse tema e você por vir falar aqui, foi muito positivo. Agradecer também a VC Engenharia pelo patrocínio. Quero falar novamente nossas redes sociais. Arroba Tudo Talk, arroba Jornal de Jundiaí, nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no canal, principalmente lá no YouTube, dá essa moralzinha pra nós lá, hein? Tem que pedir, né? Se não Tem. pedir, o pessoal não se inscreve lá. Isso aí, gente. Bora lá? Tchau. Beijo, valeu.